Palavra, diga glória a Deus. Sente, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido do nosso meio, porque eu acho que da maioria dos irmãos que estão aqui nessa noite já ouviram falar da história de Jó. Quem já ouviu falar da história de Jó? O texto aqui que nós acabamos de ler marca uma virada de Deus na vida de Jó. O texto que nós acabamos de ler, ele marca uma nova fase de Deus na vida de Jó. O texto está dizendo que Deus virou o seu cativeiro. O texto está dizendo, meus irmãos, que Deus abençoou em dobro tudo que Jó possuía. Deus abençoou Jó de uma maneira tão grande, irmãos, que a Bíblia diz que ele dobrou tudo aquilo que ele tinha e abençoou ele com fartura de dias. Porque alguém poderia pensar, dizer assim: Deus dobrou, restituiu tudo que Jó tinha, mas ele morreu logo. Mas o texto está dizendo, Diácono Juraci, que Deus preservou Jó para desfrutar da restituição dele na vida de Jó. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Porque às vezes nós podemos botar isso na nossa mente, dizer assim: eu já estou velho, eu não vou aproveitar mais nada. Mas o texto está dizendo aqui que Deus preservou Jó para desfrutar da restituição na vida dele. E eu quero nesse momento aqui, eu já quero profetizar na tua vida, que o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te preservar, para você desfrutar das bênçãos dele na tua vida. Você vai desfrutar, irmão. Você vai ver o teu filho, o filho de teus filhos. Deus guardou o Jó viu até a 4ª geração, meus irmãos. Mas quando nós olhamos para isso aqui, a restituição de Deus na vida de Jó, nós vamos entender, irmãos, aqui que Jó, veja bem, Jó, ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu riqueza. Jó era um homem rico, irmãos. Jó era um homem mais rico da sua época. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Satanás, ele foi até Deus, e Deus disse: tu tem observado o meu servo Jó? Homem temente, homem reto, homem que se desvia do mal. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Satanás, ele incita Deus a testar Jó, a provar Jó. E a Bíblia diz que Deus autoriza Satanás provar Jó. E a Bíblia diz que num dia Jó perdeu toda a sua fazenda. A fazenda de Jó foi toda roubada. E também a Bíblia diz que ele perdeu todos os seus filhos. Já pensou, irmãos? Perder todos os filhos, perder a riqueza. E para piorar ainda, meus irmãos, quando nós olhamos, Jó, ele perdeu também a saúde. Jó, ele era rico, agora ele não é mais. Jó era um homem que tinha vários filhos, agora não tem mais. Jó era um homem saudável, mas agora ele não tem mais saúde. O texto diz que Jó, ele rapava as feridas com um caco de telha. A Bíblia diz que era tão grande a situação que Jó passava, irmão, que quando seus amigos vieram visitar Jó, a Bíblia diz que não conheceram, e fedia. As feridas de Jó fediam. E o texto também diz que os seus próprios servos
desprezava Jó agora, porque ele estava na sarjeta, Jó estava nas cinzas, Jó estava no leito da enfermidade. Meus irmãos, a história de Jó é uma história inspiradora, porém, ninguém quer passar o que Jó passou, ninguém quer passar o que ele passou, sabe por quê? Porque a situação de Jó, aqui meus irmãos, é uma situação muito difícil de ser superada. Quem está entendendo essa palavra? Repita comigo, a situação de Jó era muito difícil de ser superada. Como é que você ia superar uma situação dessa, irmão? Sim, você tinha tudo, agora não tem mais. Então no mínimo, Jó estava mal fisicamente, e Jó também estava mal emocionalmente, irmão. Porque o seu psicológico, ele mostra que ele era humano, ele não era um super-herói, ele não era alguém de ferro. Jó, meus irmãos, aqui nesse momento, ele está na sua vida mais humilhante que nós podemos pensar. Mas o texto que nós acabamos de ler, irmãos, eu vou repetir, o texto que nós acabamos de ler mostra que Deus é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Eu não sei se você está numa situação, irmão, parecida com a de Jó, uma situação que você disse: antes eu tinha e hoje eu não tenho mais. Antes eu fazia e hoje eu não faço mais. Meus irmãos, antes você tinha um poder aquisitivo e hoje não tem mais. E quem sabe você que está aqui nessa noite, você já tem dito: não tem mais solução para mim, não tem mais jeito para mim. Mas a Bíblia está dizendo que um dia Deus virou o cativeiro de Jó. E eu quero profetizar na tua vida nessa noite: hoje é noite do Senhor virar o teu cativeiro. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos como Jó se comportou na crise, muda a nossa forma de se comportar. Porque nós vamos olhar em primeiro lugar a restituição de Deus na vida de Jó. Em primeiro lugar, se deu pelo seu comportamento de adorar a Deus no sofrimento. Repita comigo: Jó adorou a Deus no sofrimento. O verso de número 18 ao verso de número 22 do capítulo 1, a Bíblia diz que Jó recebe a notícia. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, mas Jó, a Bíblia diz que Jó rasgou o seu manto, se prostrou diante de Deus e adorou ao Senhor, e disse: nu eu vim e nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Olha esse comportamento. Você é capaz, irmãos, de ter esse comportamento no sofrimento? Você é capaz de louvar a Deus no sofrimento? Você é capaz de dizer: Senhor, eu te louvo pelo que eu estou passando, eu te exalto pelo que eu estou passando? Quem é capaz de fazer isso? Quem está passando um momento difícil na sua vida? Levanta a mão assim. Quem está passando fases difíceis na vida? Levante a mão assim. Mas nós precisamos aprender com Jó, que ele resolveu se comportar de forma diferente. Qual é a forma normal na crise? Qual é a forma normal no dia difícil? É o que, irmão? Questionar.
No momento difícil, é mais fácil nós questionarmos Deus. É mais fácil, no momento difícil, nós murmurarmos e dizer: cadê Deus? Onde está Deus? Mas Jó não. Jó, ele não chega questionando, ele chega diante de Deus e adora no meio da luta, no meio da adversidade. Jó, meus irmãos, na adversidade, ele tem uma atitude de adoração. No ai, quando estava doendo, ele resolveu adorar e exaltar ao Senhor. Meus irmãos, olha aqui que eu vou falar para vocês. Muitas das vezes é comum, meus irmãos, nós adorarmos a Deus na bonância, quando tudo está bom, quando as coisas estão indo bem, a gente está lá adorando. Mas quando as coisas começam a sair, muitas das vezes, de nós não querermos, nós já começamos a questionar, murmurar, começamos a perguntar: aonde está Deus? Cadê Deus? Mas Jó não. Em vez disso, meus irmãos, ele não deu brecha para o adversário. Ele respondeu diante da crise, diante da situação difícil, adorando o nome dele. Levanta a tua mão assim para o céu. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite, irmão. O Senhor nessa noite Ele está dizendo: eu não sei como você vai se comportar, mas eu vou te dar o segredo nessa noite. Adore o nome do Senhor enquanto você está passando essa prova, enquanto você está passando essa luta, porque na hora certa, no momento certo, vai vir restauração de Deus para a tua vida, vai vir restituição de Deus para a tua vida. Quando acontece coisa boa, é glória a Deus. Mas quando o cinto aperta, é cabisbaixo, é murmuração. Mas Deus está dizendo: adore a Deus pelas coisas boas, mas também adore a Deus pelas coisas que não estão indo bem. O texto diz aqui em Abacuque 3, 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Meu irmão, olha para quem está do teu lado nessa noite e diga assim: adora. Em vez de questionar a Deus, adora Ele nessa situação. Uma frase que eu gravei aqui que diz: aflições vindo da parte de Deus são bênção disfarçada. Repita comigo: aflições vinda da parte de Deus são bênção disfarçada. Eu quero te dizer que essa luta, essa prova, é uma bênção de Deus disfarçada que está chegando na tua vida. É uma bênção de Deus que está chegando na tua casa, na tua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Meus irmãos, em segundo lugar, a restituição de Deus na vida de Jó. Nós vamos olhar a segunda atitude dele. Ele não perdeu a integridade diante das perdas. Repita comigo: Jó não perdeu a integridade diante das perdas. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Meus irmãos, olha o que vai dizer o texto. Jó 2, verso 3, e disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal
e que ainda retém a sua sinceridade. Quem entendeu essa palavra? Jó, meus irmãos, diante das perdas, ele se manteve íntegro diante do Senhor. Diante das perdas, Jó permaneceu fiel e confiante a Deus. Diante das perdas, Jó, ele não perdeu a fé. Jó, diante das perdas, ele não perdeu a sua confiança em Deus. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque essa atitude de Jó é uma atitude louvável. Sabe por quê? Porque a coisa mais fácil, quando as perdas chegam, a coisa mais fácil é nós perdermos a fidelidade. A coisa mais fácil é perdermos a nossa fé em Deus. E a coisa mais fácil, quando chega a dificuldade e as perdas, é nós encontrarmos um jeitinho para se sair da crise. Quem está entendendo? Presta atenção que eu vou falar agora. Meus irmãos, eu quero que você me ouça agora. Em todo momento de crise, em todo momento de perda, vai surgir oportunidades para tirar você do foco e do propósito. Muitas das vezes você está passando necessidade, vai chegar alguém dizendo assim: rapaz, bora fazer uma maracutaia aqui, tu vai se sair dessa. Bora passar a perna aqui nesse produto e nós vamos sair dessa. Vai vir proposta. Para quê? Para nós perder a nossa integridade com Deus. E Jó teve proposta para Jó. Vocês sabiam disso? Você sabe a proposta que chegou para Jó? Ela não veio de fora, veio de dentro. A própria mulher de Jó chegou para ele: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí Jó disse: ah, tu está falando como uma louca. Tu está falando como uma louca. Tu só quer os bens de Deus e o mal não queres tu aceitar. Deus me deu, Deus tomou. Meus irmãos, na nossa caminhada vai aparecer proposta para você largar a fé. Vai aparecer proposta para você deixar de seguir a Jesus. Vai aparecer proposta para você passar essa crise que você está passando. Irmão, o diabo, ele é traiçoeiro. E uma vez eu me lembro que eu estava numa situação difícil. Eu era cobrador. Eu saía nas ruas cobrando. E uma vez eu falei no meu pensamento, eu disse assim: rapaz, se alguém me der um dinheiro passando, eu vou ficar com esse dinheiro. Eu falei desse jeito no pensamento. E eu passando um momento difícil, irmão. E no dia que eu fui cobrar, eu fui depositar o dinheiro, estava passando R$500. Olha aí. A proposta veio na minha mão. Mas eu pensei, eu disse: eu não quero essa proposta. Eu fui lá, cheguei com a mulher e disse: olha, tu me deu R$500 passando. Ela disse: não, não dei não. Deu. Não, eu não dei. Eu disse: toma o dinheiro que eu estou indo embora. Porque eu sabia que era dela. A proposta veio para me tirar a minha integridade com Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, o mal, muitas das vezes vai vir proposta para tirar você da presença de Deus, para você perder tua integridade. Mas aprenda aqui como Jó:
Jó passou luta, Jó passou dificuldade, Jó passou problema difícil na sua vida, mas Jó se manteve fiel a Deus. Duas coisas que Jó não abriu mão foi da sua fé e da sua integridade. Não vá nesse jeitinho, não, bora dar um jeitinho, não, irmão, não vá nessa. Bora aproveitar essa oportunidade, irmão, não caia nessa. Deus está dizendo para pessoas aqui, irmão, proposta tem aparecido para você, proposta tem aparecido para tirar você da presença de Deus, mas o Senhor nessa noite, meus irmãos, Ele está dizendo: continua sendo fiel, continua sendo íntegro, continua sendo confiante, porque um dia vai chegar a recompensa de Deus na tua vida. Quem crê nisso, levanta a tua mão assim. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite que vai acontecer restituição de Deus na tua vida. Não te apressa, não te apressa a aceitar proposta inadequada, que não é de Deus para a tua vida. Essa proposta, meu irmão, é para tirar você da presença de Deus. Essa proposta é para acabar com você. Mas Deus está dizendo: continua sendo fiel, continua sendo verdadeiro, continua sendo íntegro, continua sendo confiante em Deus na tua fé. Não larga a tua fé, irmão. Não perca a tua integridade, porque um dia vai chegar a recompensa de Deus na tua vida. Quem crê nisso? Olha para quem está do teu lado e diga assim: um dia. Não, cutuca assim: um dia vai chegar a recompensa da tua integridade, da tua fidelidade, da tua fé em Deus. Aleluia! Irmãos, porque muitas das vezes a nossa bênção está pertinho, Deus está pertinho para nos abençoar, e às vezes a gente pisa fora do caco. A gente diz: ah, eu não aguentei. Mas eu aprendo que Jó, ele suportou, e ele foi até o final. Em terceiro lugar, meus irmãos, da restituição de Deus na vida de Jó. Jó teve uma experiência pessoal com Deus. Repita comigo: Jó teve uma experiência pessoal com Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jó, ele tinha um conhecimento de Deus teórico. A Bíblia diz que Jó, ele tinha um conhecimento de Deus apenas de ouvir falar. Mas um dia, ele teve um encontro pessoal com Deus. Olha o que o texto vai dizer no verso de número 5 do capítulo 42. Diz assim: com o ouvido, meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Meus irmãos, quando nós temos uma revelação de Deus na nossa vida, nós podemos passar o que passar, a nossa vida ela muda. Repita comigo: quando temos uma revelação de Deus na nossa vida, a nossa vida muda. Quem quer ter uma revelação de Deus na sua vida? Levante assim a mão. Meus irmãos, porque esse momento aqui na vida de Jó foi muito forte. Sabe por quê? Porque Jó, ele tinha, os estudiosos classificaram que Jó, ele tinha um conhecimento de Deus acadêmico, só de ouvir falar, mas ele não teve experiência com Deus. Mas ele chegou, meus irmãos, a ter um encontro verdadeiro com Deus
a sua visão, a sua ótica de pensar, de analisar, ela mudou. Agora ele diz assim: não, agora eu conheço Deus de ouvir, mas também eu conheço Deus por experiência própria, porque os meus olhos viram a Deus. E quando, meus irmãos, nós estamos enfrentando dificuldade na nossa vida, e nós temos uma experiência dessa como Jó, nós se comportamos como Jó. Ele se humilhou, se arrependeu e foi restaurado por Deus. Eu quero dizer nessa noite, você sabe o que está faltando para mudar a tua vida? Eu vou repetir. Você sabe o que está faltando para mudar a tua vida? É você sair da teoria e um dia ter uma experiência pessoal com Deus. Quando Deus se revelar para você, irmão, você pode passar luta que passar, mas a tua visão, ela foi mudada, ela foi transformada por ver a Deus. E a atitude de Jó foi se arrepender. E ele disse: Senhor, me arrependo, eu me abomino no pó da cinza. A vida de Jó mudou, assim como mudou a vida de Jacó. Jacó, quando viu o anjo face a face, a Bíblia diz que a vida dele foi transformada. A Bíblia diz que quando Isaías viu a Deus, a Bíblia diz que a vida de Isaías, ela foi mudada. A Bíblia diz que Moisés viu Deus na sarça. A vida de Moisés, ela foi transformada. A Bíblia diz que Paulo viu Jesus no caminho de Damasco. A vida de Paulo não foi mais a mesma. Irmão, eu quero nessa noite profetizar na tua vida, que você pare de contar testemunho dos outros. Você vai contar testemunho de experiência pessoal com Deus. Você vai dizer: eu na prova, eu na luta, eu vi Deus. Eu vi Deus mandando providência na minha vida. E quando Jó viu Deus, irmãos, ele viu que os pensamentos de Deus não eram os pensamentos dele. A capacidade dele não era a mesma capacidade de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 119, verso 71: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Meus irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês aqui: é bom nós conhecermos a Deus na bonância, mas também é bom conhecer a Deus na aflição, porque Deus, ele se revela no deserto, na prova, na aflição em nossa vida. Quem quer ter uma experiência com Deus nessa noite, irmão? Eu quero profetizar que Deus vai se revelar para você. Eu quero profetizar que Deus vai te mostrar quem Ele é para você. Diga: a partir de hoje, eu quero ter minha própria experiência com Deus. Eu quero profetizar na tua vida, irmão. O Senhor vai se revelar para você. Você vai ter uma experiência, irmão, com Deus. Você não vai mais largar Ele por nada. Sabe por quê? Porque você viu quem Ele é. Você viu quem Ele é e viu quem você é. A tua ótica de visão, ela muda. E eu quero profetizar que essa crise na tua vida, essa restituição de Deus vai acontecer, e você vai ter uma das maiores revelações de Deus na tua caminhada com Cristo. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus, Ele quer ser revelado para nós, irmão. Deus quer se revelar para nós. Em quarto lugar, a restituição de Deus na vida de Jó. Jó não guardou mágoa dos seus amigos.
Repita comigo: a restituição de Deus na vida de Jó foi porque Jó não guardou mágoa dos seus amigos. Sabe por quê, irmão? No momento difícil de Jó, os amigos, se eles ficassem calados, era melhor. Tem hora, irmão, que na luta tu não sabe o que falar, fica calado. Quando tu vê alguém na luta, para de julgar essa pessoa, porque os amigos de Jó foram lá. Tu tá assim porque tu tá em pecado, tu tá assim porque tu estava fazendo coisa errada. Imagina a dor de Jó. Chegou um momento e diz: rapaz, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de vocês, porque eles eram amigos de Jó, mas se comportaram de forma errada na crise de Jó. E eu aprendi isso aqui, irmão. Se tu não sabe o que falar, fica calado. Mas eles foram lá julgar: tu está em pecado, Jó. Jó, tu fez coisa errada, Jó. Tu está assim, é Deus te castigando. Jó, tu está assim, é porque tu está fazendo coisa oculta aí por trás. E Jó aguentou aquilo, irmãos. Eu creio que aquilo partiu o coração de Jó. Aquilo deixava Jó magoado. Mas quando nós lemos o verso de número 10 que nós acabamos de ler, nós vamos ficar de pé. O texto diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus. Fica de pé, irmão. Tem irmão que quando é no culto, ele tem até dificuldade de ficar de pé. Quando ia para a festa no mundo, ele dançava a festa todinha. Eu dançava forró até de manhã e não reclamava. Quando vem para o culto 1h30, irmão, é para adorar o nome dele, irmão, aqui. E Jó, a Bíblia vai dizer que Deus virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Aqui aconteceu a restituição de Deus na vida de Jó, quando ele resolveu perdoar. Quando ele resolveu dizer assim: eu perdoo meus amigos, eu perdoo vocês, porque vocês me trataram mal. E Deus disse assim: olha, vocês três aí, vocês que foram lá falar de Jó, vão lá com Jó, ofereçam um sacrifício a mim, porque se ele orar por vocês, eu vou aceitar, porque vocês fizeram o que era mal perante mim. Então, quando eles chegam para Jó, Jó resolveu orar. Ele resolveu liberar perdão. Você sabe por que muitas das vezes não tem restituição de Deus na nossa vida? Sabe por quê? É porque o nosso coração está cheio de rancor. O nosso coração está cheio de mágoa. A gente está dizendo assim, ó: não, no dia que eu estava na prova, tu não me visitou, tu me julgou, tu falou mal de mim, eu não quero nem saber de você. Quem já ouviu pessoas assim? Quem já ouviu pessoas assim? Ele trata a pessoa mal por mal. Mas aí eu aprendo que Jó, ele resolveu orar. E quando ele ora, Deus muda o cativeiro de Jó. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus vai virar o teu cativeiro, mas é necessário tirar essa mágoa do teu coração. Olha para alguém e diga: hoje é noite de tirar essa mágoa do teu coração, porque está chegando um tempo de restituição de Deus na tua vida. Está chegando um tempo de Deus te abençoar com bênção dobrada. Pastor, eu tinha isso, mas vai ser em dobro. Deus vai te dar tudo em dobro, irmão. Mas nessa noite é noite de você liberar perdão para a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Quem crê nisso, diga glória a Deus. Segura na mão do teu irmão que está do teu lado. A missionária Nária vai louvar. E eu quero profetizar restituição de Deus na vida de pessoas aqui. Presbítero, eu quero profetizar Deus te dando em dobro, Deus restituindo em dobro na tua vida. Hoje é noite de restituição. Irmão, quem já passou por perdas aqui, levante a mão assim. Vem aqui que eu quero orar e eu quero profetizar na tua vida que Deus vai restituir, Deus vai trazer de volta, Deus vai trazer de volta. Irmão, sabe por quê? Tudo está nas mãos de Deus, tudo pertence a Deus. Ele é poderoso, Ele vai te dar de volta. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu quero orar por pessoas aqui. Quem crê na restituição, Deus, tudo aquilo que foi roubado da tua vida, tudo aquilo que o adversário tirou da tua vida, Deus vai trazer, Deus vai trazer, Deus vai trazer de volta. Deus vai restituir tudo que foi tirado da tua vida, em nome de Jesus. E eu quero orar por você nesse momento. Oh, glória a Deus. Cadê o louvor? Prepara o louvor. E eu quero profetizar, irmão, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que já estão recebendo. Deus está mudando vidas aqui nessa noite. Tudo que foi roubado da tua vida, tudo que foi tirado da tua vida, Deus está trazendo de volta. Deus está trazendo de volta em dobro. Olha o que o texto vai dizer. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Vai ser unção dobrada na tua vida. A bênção de Deus vai ser bênção dobrada na tua vida. Quem crê nisso? Vamos adorar o nome dEle no meio da crise.